recebo as boas-vindas ao Aquarelar, o podcast da Aquarela Educação Digital. Eu sou a Priscila Jordão, CEO e fundadora da Aquarela, que começou com um sonho de empreender e trazer a educação digital abrangendo todos os segmentos, seja ele escolar, acadêmico e também o corporativo. E esse canal é aberto para nós recebermos convidados para falarmos sobre diversos temas da educação. E hoje a gente está recebendo nesse episódio um convidado mais que especial. Seja bem-vindo, Márcio Reis. Obrigado. Uma honra poder participar, até porque eu vi nascer esse filho, né? E assim, é um projeto muito bacana. Eu assim me sinto lisonjeado, honrado de poder fazer parte desse projeto. Então, muito obrigado pelo convite e vamos bater papo, né? Vamos bater papo. Bom, e o Márcio, gente, tem um currículo aqui sensacional, porque ele é graduado em produção audiovisual, é pós-graduado em artes visuais, tem mais de 30 anos de atuação com o grafite e também mais de 30 anos de experiência com produções audiovisual. É criador do projeto Grafite e Inclusão, autor do livro A Luísa e o Gato, que é muito fofo, professor de artes e criador do podcast Bate-Papo com Grafite. Gente, olha o currículo dele. O cara é tão ansioso que ele não consegue ficar quieto no mesmo lugar, né? Ele tem que fazer um monte de coisa, né? Ele não consegue ficar quieto, né? É muito legal, assim, ouvir, né? Porque a construção de uma carreira, ela vem agregada ao sonho, né? Então eu acho que tem muita coisa a se fazer ainda, mas acho que o pouquinho que deu pra fazer, já deu pra fazer bastante coisa legal. Então eu fico muito feliz, assim. Além de tudo, gente, ele é dono, assim, de uma humildade maravilhosa, é um ser muito especial e um amigo, uma pessoa que me apoia aí em todos os projetos, em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, tem sempre aí me apoiado. Obrigada, viu? Imagina, eu acho que pra mim é uma honra, né? Até porque eu acho que é o que nós estávamos falando nos bastidores, né? A responsabilidade de trabalhar o sonho das pessoas, né? Hoje, ser um arte educador na sala de aula me ensinou a trabalhar os sonhos das crianças e dos adolescentes. E isso vem agregado a uma responsabilidade muito grande, né? Porque mexer com o sonho de uma pessoa te traz essa responsabilidade, que ao mesmo tempo você tem que ter tato, você tem que ter sensatez, né? Delicadeza. E quando você vê propósito, faz toda a diferença. E eu acho que quando eu vi o seu projeto e vi propósito, né? Que eu acho que o que vai poder transformar a educação, o que vai poder transformar o país é a educação. E eu acredito tanto que eu dei uma virada de vida mais uma vez, né, nesse processo de estar dentro da sala de aula, justamente porque eu acredito no processo educacional. Eu acredito que a educação, ela é a ferramenta que vai transformar o nosso país, o nosso cotidiano e principalmente na raiz, que é através da alfabetização, que é através da criança, que a gente vai poder agregar isso e fazer essa diferenciação para transformar o mundo num mundo melhor. Então acho que é uma honra poder trabalhar e fazer isso e poder ajudar pessoas como você, que são pessoas incríveis, né? Que tem propósito de mudar o nosso mundo e trazer coisas legais assim para os nossos filhos, netos e assim vai indo, né? Gente, já deu para perceber que vai ter conteúdo bom hoje, hein? E hoje a gente vai falar sobre um tema específico, a gente tem muita coisa para falar, né? Falando de Márcio Reis de Banguana, a gente tem muita coisa para aprender. Mas hoje a gente vai focar num tema aqui que é criatividade. É possível aprender? Então, aqui a gente vai trabalhar aí, vai tentar entender se esse processo criativo, se a criatividade é possível a gente aprender, se a gente já nasce com ele, como é que funciona a criatividade aí no seu processo de trabalho. E eu gostaria de começar falando um pouquinho de uma música que eu gosto bastante, que é do Supertramp, The Logical Song. Uhum. E essa música, essa canção, ela fala muito dessa questão da sociedade, do que a sociedade impõe, por exemplo, de quando a gente é criança e a gente tem a nossa criatividade, a gente tem a nossa liberdade de pensamento, de expressão, mas parece que conforme a gente vai crescendo, a sociedade vai moldando a gente, tirando da gente, podando a gente nesse processo, querendo que a gente crie responsabilidades, que a gente se molde, que a gente comece a pensar de uma forma menos criativa e mais lógica. Então, quero entender com você o que é a criatividade. Bom, eu falo que é um universo paralelo, né? A gente tem um universo e a gente vive um universo paralelo, né? Eu, como artista,
né, daltônico, porque eu tive que criar um processo adaptativo para trabalhar as cores que eu não identifico. Isso acabou me ajudando a entender esse processo, né, de criatividade. Quando a gente fala sobre processo criativo, né, ao meu ponto de vista, né, principalmente quando a gente fala de sociedade, a gente percebe que toda criança desenha até os 12 anos de idade intuitivamente. Quando ela começa a entender o processo externo, né, que é o mundo lá fora, umas abandonam e outras não. O que eu sempre vejo, qual a maneira que eu vejo desse processo, né? Que a gente traz uma herança cultural, né, dos nossos ancestrais, né, dos nossos tataravós e tal, de uma coisa aquela coisa muito imperialista, né? E que a arte sempre foi o lado B, né? Sempre foi o underground da coisa, né? Só que muita gente não percebe que a gente consome música, consome filme, a gente consome série, a gente não vive sem arte, né? Então, quando se fala de um processo criativo, a gente fala de uma construção de um repertório. Então, por exemplo, o que eu faço? Né? Eu sou um cara que eu gosto de ver muita coisa. Né? Eu acho que por ser um cara ansioso e não consegue ficar quieto, né? Eu acabo pesquisando coisas, né? E buscando coisas. E até tava falando, né, que nos bastidores que eu vejo coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, né? E o fato de eu ver coisas que eu não gosto sempre vai me agregar alguma coisa, para eu entender que não, realmente eu não gosto disso. Mas hoje, nos dias de hoje, por causa do processo cultural e desse processo contemporâneo também, a gente percebe que a gente pode mudar de opinião, né? Porque vamos pegar da minha herança cultural, hoje eu tenho 45 anos. Nos anos 80, no começo dos anos 90, a gente tinha aquela coisa de ver que as pessoas não podiam mudar de opinião. Porque você ficava aquela coisa falsa, aquela coisa de não ter firmeza na sua opinião e tal. Beleza. Aí você entra nos anos 2000. Aí vem a internet. A internet bagunça a cabeça de todo mundo. Porque muitas pessoas não tinham acesso à internet no começo. Quando você começa a ter acesso à internet, aí você começa a ver que há uma construção de notícias, uma construção de conteúdos em volume muito grande. E aí você começa a perceber que vai criando-se coisas que você não tá, às vezes, no seu repertório naquele momento. E você começa a pesquisar. E aí eu, no meu caso, que eu sou curioso pra caramba, porque eu tinha muita preguiça de estudar, tá? E hoje eu já me considero nerd. Porque meu pai falava assim, cara, seja curioso, cara. Por que um médico é médico? Por que um advogado é advogado? Então, vai se descobrir por quê. E aí foi onde minha vida transformou. Então, para eu chegar nesse nível de curiosidade, eu tive que ser um cara criativo também. Então, acho que a criatividade ela é constante, é o tempo todo. Da Vinci falava, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Mas eu acho que você cria situações diferentes. Então, não tem como. O que você pode usar são referências. Então, para mim, repertório é algo assim que, desde a ideia da arte como transformação no desenho, no grafite, que seja, até mesmo na área de produção audiovisual, como um diretor, né, como um host, como um desenvolvedor, eu percebo que ambos sempre estão se conversando porque eu uso o meu repertório. E esse repertório só funciona porque eu busco algo que está fora da minha caixinha. Então eu quebro a herança cultural dos nossos pais, né, dos nossos avós e bisavós, que eu sou da época que quando o Cid Moreira falava, era amém. Porque é o que a gente tinha como notícia. E hoje as pessoas questionam as notícias que estão sendo transitadas, né? Que aí foi se criado a fake news. Então, quando a gente fala de criatividade, a gente fala de repertório e de construção de repertório. É olhar coisas ao redor do seu mundo, não só dentro do seu métier ou dentro do seu nicho de trabalho, mas olhar o que está em volta do seu mundo. E por que não aproveitar a internet como patamar para você poder pesquisar? Eu ainda fico nessa transição, internet e livros, né? Porque eu sou saudosista, né? Eu gosto de livros, né? E você vê que tem um monte de livros de grafite, um monte de coisa. Então, porque eu acho importante isso, sabe? Eu acho importante também ensinar a criança que ela pode pesquisar nos livros, mas que o que ela achar que daquele livro não tá legal, ela pode pesquisar na internet. E que nem sempre a internet é a verdadeira. Então, é dentro desse repertório que a gente vai fazendo essa construção de criação.
Puxa, é excelente você posicionar a internet também como busca. E essa mudança que a gente teve do analógico para o digital, e a gente também colocar o contexto digital como importante e como agregador. E não como vilão, muitas vezes, como ele tem sido colocado. Mas, nesse ponto de vista que você comentou, né, a gente tinha antes a TV como produtora de tudo que a gente assistia, de notícias, de entretenimento, tudo era a TV que trazia. E você selecionava os canais que você mais gostava, né? Agora não, agora com a internet deu voz para as pessoas. Então hoje todo mundo pode produzir. Você deixou de ser um espectador para ser um produtor. E isso também acho que aumentou muito o nosso senso crítico. É como você falou, que hoje a gente também pode pesquisar aquilo que mais agrada, aquilo que não agrada, o seu estilo, e também você se posicionar, você pesquisar se aquilo é verdade ou não, né? Então, a internet, ela trouxe também essa visão mais ampla para nós, né? E ela pode agregar bastante. E não deixa de ser uma quebra de cultura, né? Que também. Porque a gente fez a transformação, né? Porque, por exemplo, a gente não... Aí eu vou falar um pouco da minha área TV, né? Por exemplo, não pode ter uma TV pirata hoje na internet. Não pode. Porque ia ser um negócio caótico. A gente não pode pegar a linguagem das novelas dos anos 80 e 90 e trazer para os anos 2000. Porque eram culturas diferentes. Então, é muito importante a gente entender esses processos, até porque já uma coisa assim que eu acho interessante, por exemplo, o cinema. O cinema, ele vem nessa construção contínua e ele só melhora, né? E a internet ajudou ainda mais a impulsionar. Mas você vê, são duas culturas que a gente está falando e que traz linguagens diferentes, mas que ao mesmo tempo vem trazendo esse processo cultural. Então, eu acho que ter uma ferramenta como essa, né, que você tem a sua voz, para dar a sua voz, criar o seu conteúdo, foi um boom. Né? Foi uma transformação imensa. Eu não posso deixar de falar disso. Eu falo porque o meu grafite, ele se expande não só nos muros, não só nos trabalhos que eu faço, mas principalmente na internet. Então, muito trabalho vem através da internet. Então, esse processo cultural, essa transformação de época, é onde a gente diz, a gente tem que dançar conforme a música. Porém, a gente tem um repertório e uma bagagem onde a gente consegue fazer este controle. É como eu falo para os pais, a internet hoje é uma faca afiada. Se você ensina o seu filho a trabalhar com a faca, ele vai comer direitinho com a faca e não vai se machucar. Agora, se você dá uma faca na mão de uma criança, que é o celular na mão de uma criança, e não instruir, não monitorar e não visualizar isso, você vai acarretar a muitos problemas. Então, é entender que o processo cultural também tem que ser agregado na ideia não só de consolidar o uso do material em si como internet, mas também a ideia de falar, peraí, você pode usar até aqui. A Luísa, por exemplo, ela tem o tempo de assistir o YouTube dela. Porém, a gente monitora o que ela está assistindo. Por quê? Porque a criança hoje é assim, ó. Essa geração é a geração que já nasceu com o celular na mão. Então, se a gente não tiver esse processo de monitoramento, é uma faca afiada. Então, eu acho que é importante a gente entender esse processo também. E entender que também as coisas de lá de trás também é que fez a caminhada, né, até aqui onde a gente está. Então, é entender as coisas que já aconteceram. Não precisa ser saudosista, mas assim, entender o processo como aconteceu, para chegar nos dias de hoje a gente entender como funciona a ferramenta, entendeu? Excelente. E falando agora de grafite, gente, eu não posso convidar você e não abrir para você falar do grafite. E olha, nos bastidores, ele comentou já aqui nos bastidores, que eu falei, gente, já tinha que estar gravando os bastidores, porque ele compartilhou tanta coisa bacana. E eu achei muito legal você explicando a origem do termo grafite. Conta pra nós, vai. É assim, né? O grafite é uma palavra italiana, né? Que ela é... Grafite é o plural de grafito, que significa escrita feita a carvão. Essa expressão, ela surgiu, né? Em meados ali de antes de Cristo ali, com o intuito de alguns alguns italianos serem contra os romanos que devastavam terras, que tomavam terras, porque os romanos naquela época eles eram bem bárbaros, né, e tomavam terras e tudo. E alguns italianos eram contra essa atitude, né, dos romanos. Então, eles usavam o carvão como forma de protesto nos monumentos,
porque na Itália tem muito esse lance dos monumentos, né? E essa expressão existe porque a história do grafite é um pouco despontada, né? Tem alguns capítulos que parece que não se encontram, mas ao mesmo tempo faz essa ordem cronológica. Então, essa é uma base da história do grafite, né? Da palavra grafite e como surgiu o grafite. Então, quando os italianos protestavam nos monumentos, já era um ato de vandalismo. Então, o grafite, quando ele surgiu como uma forma de protesto, né? Aí a gente dá um salto na história e aí vai lá para meados dos anos 50, 60, que é onde existia uma cultura de registrar os seus nomes nas ruas de Nova York. Então, sempre era um nome e um número, né? Então, aí foi onde nasceu a cultura do tag, da assinatura. E dentro dessa construção, e aí foi tomando uma forma como foi construindo o grafite dentro do movimento hip hop. Que aí o movimento hip hop surgiu no dia 13 de agosto de 1973, com dois irmãos vindos da Jamaica, né, o Cole Herc e a Cindy Campbell, que fizeram a primeira festa para angariar grana para comprar material escolar. E aí tinha os 4 elementos, que era o grafite, o break, que é a dança, o MC como o poeta, que aí o rap surge como ritmo e poesia em inglês, né? E o DJ. Então aí o grafite vem dentro desse processo, dentro da construção do hip hop. Mas o grafite, ele também tem uma pontinha de história na Europa por conta da história na Itália, onde algumas pessoas acreditam que na França já existia um estilo grafite como a gente vê hoje, já acontecendo nos anos 50 e 60, e alguém de Nova York foi até lá, viu isso, bebeu da fonte e levou para lá. Então existem algumas histórias despontadas nesse processo, né? E que a gente está tentando juntar. No Brasil, foi um cara, né, que nasceu no Egito e que hoje é comemorado o Dia do Grafite como feriado, como data municipal, junto com o Dia do Circo, né, no dia 27 de março, que é o Dia do Grafite, por causa do Alex Valauri. O Alex Valauri foi um pioneiro que trouxe a técnica do stencil, né, que é a mesma técnica que o Banksy usa, e registrando as ruas de São Paulo numa época muito conturbada, que era a época da ditadura militar. E aí o Alex Valauri trouxe essa arte para o Brasil, né, sem estar dentro do contexto do movimento hip hop nos anos 60 e 70. E aí, consequentemente, o movimento hip hop chega no Brasil no finalzinho dos anos 70, né, depois que começa ali o finalzinho da ditadura militar, e aonde começam os encontros, né? A gente diz que começa em São Paulo, mas existem indícios de que já tinha gente em Manaus dançando break, já tinha gente no Rio Grande do Sul fazendo grafite. Então não dá para contextualizar e centralizar isso em São Paulo, mas dentro das minhas pesquisas históricas, eu acredito que seja dentro dessa contextualização que o grafite veio surgindo. Então começou desde a Itália ali antes de Cristo até os dias de hoje como um processo contemporâneo. Gente, ele é uma biblioteca. Eu sou curioso. Todo o contexto histórico, que maravilhoso. Eu dei uma resumida, né? que tem muita coisa. Tem muita coisa, mas eu fiz uma linha de tempo pra gente tentar entender um pouco mais sobre esse contexto histórico do grafite. Sensacional, gente, incrível. E eu lembro que quando a gente se conheceu, há mais ou menos uns 6 anos atrás, você me levou no seu ateliê, que eu achei, assim, maravilhoso. E você me mostrou muitas coisas que eu nem conhecia, né? E você me mostrou várias técnicas também de pintura, você pinta quadros. Eu lembro que você me mostrou os stickers que você faz adesivos, também. E às vezes eu entrava em contato com você e você falava assim, Pri, eu tô no meu flow aqui. Qual que é a sua inspiração? O que você faz assim no dia a dia, né? Você falou que tem essa parte de consultar livros, pesquisar na internet. Mas como que ocorre assim o seu processo criativo na rotina? Você acorda, já sente vontade de pintar, toma café? O que te estimula a fazer isso todos os dias? Como que é a sua rotina criativa? É muito louco isso, né? Porque a cabeça do artista é um universo paralelo, né? Eu tô no ócio criativo essa semana, por exemplo. Não tô desenhando muita coisa, tô fazendo mais o básico para as aulas, não tô criando. Mas eu tenho uma paixão pelas letras de grafite. Então eu sou um pesquisador de letras de grafite, né? Então, assim,
muitas das vezes eu fico maturando algumas ideias por conta dos repertórios visuais, né? Às vezes é uma coisa que eu vejo na internet, às vezes é um vídeo que eu vejo, às vezes é uma série que eu tô assistindo. Então depende muito do processo em que eu tô vivendo naquele momento, né? Muitas das vezes acontece de eu ter um senso criativo e não querer desenvolver naquele momento aquela arte que eu quero fazer. Que nem agora eu estou estudando bastante ilustração, né? Estou passando algumas dicas de ilustração para a galera, de conteúdos. Então eu busco muito esse processo de pesquisa. Então eu gosto às vezes de pesquisar um autor, né? Então, por exemplo, semana passada eu estava pesquisando muito sobre o Walt Disney, né? Comprei um livro do Mickey que falava muito, mostrava muito cenário e eu estava estudando muito cenário. Então, para desenhar, às vezes eu crio um roteiro. Então depende muito do dia. Então tem dia que eu tô muito naquela vibe de letras. Então às vezes eu fico 5, 6, 7 horas desenhando uma letra. Agora tem dia que eu tô na vibe mais de ilustrar mesmo, né? E aí agora, como diz o outro, né? A tecnologia veio a favor do homem, né? E agora eu faço trabalhos digitais. E nossa, depois que eu peguei o tablet para desenhar e pronto. Aí virou a minha cabeça. Porque o digital, você tem um ateliê dentro daquele aplicativo. E ali você permite fazer inúmeros trabalhos. Então hoje até tem um braço dos meus trabalhos que eu faço, que é criar logotipo, fazer estampa de camiseta, criar um design. Então assim, eu entendi, eu me adaptei ao processo digital para poder trabalhar em cima da minha criatividade. Então eu não consegui me limitar apenas ao papel e a pintura, tipo, no físico. Eu quis trabalhar a ideia do digital, porque aí eu consegui perceber que foi uma escola muito importante para mim. Então, o processo de criatividade acontece muito de acordo com o que eu estou executando naquela semana. Então, quando eu vou fazer um grafite no final de semana, ou tenho que fazer algum trabalho na semana, eu sempre ensaio antes. Então eu vejo muito tema, às vezes é uma música que eu tô ouvindo, às vezes é uma série que eu tô assistindo, e eu entro, né? Eu entro dentro da magia daquela história. E aí eu acabo me encantando e trazendo algumas coisas. Então, por eu gostar muito da cultura californiana também, então eu vejo muita coisa desse tipo, então eu vou me alimentando. Então depende muito. Tem dias que de madrugada eu acordo e tô com uma ideia na cabeça. Aí por morar no ateliê, aí eu desço e vou desenhar. Mas aí, como a gente vai ficando mais velho, a gente não consegue mais acordar e fazer. Então eu... Mais velha. Aí a gente faz no outro dia. Mas eu já tive muito assim, esse lance de estar assim, num ócio criativo 2 semanas e de madrugada vem uma ideia. E o pior é que o meu senso criativo tem hora pra funcionar. É às 8 da noite que começa a vir. Aí eu falo, meu Deus, mano, eu preciso dormir, cara. Perde o sono. Porque a cabeça começa a funcionar. E aí você começa a entrar naquela pilha e quando você menos espera, você fala, meu Deus, mano, já é 2 horas da manhã, eu preciso acordar às 5h30 da manhã. Então, assim, a gente não manda no nosso senso criativo, a gente não manda nesses processos. E quando eu tô desenhando, aí eu entro no estado de flow. Eu falo que a minha meditação é estar desenhando e fazendo letras. Quando eu tô desenhando, eu tô fora daquele espaço ali. Eu tô em outro lugar, eu tô em outro pensamento, já resolvi problemas desse jeito, porque eu entro num estado de flow mesmo, assim, de não conseguir controlar aquela meditação, de eu entrar naquele projeto. E às vezes, eu gosto muito, às vezes, de desenhar, ouvir um podcast, de ouvir uma notícia, uma história, eu adoro histórias, né? Ouvir histórias é comigo mesmo, né? Porque eu sou um contador de histórias também, né? Então eu tenho muito, é muito relativo esse processo criativo. Então tem semanas que eu tô muito assim, florando criatividade, até porque aparecem alguns trabalhos e tal. Que uma coisa é fazer o grafite e outra coisa é fazer os trabalhos comerciais, né? Reproduzir é muito mais tranquilo. Não que seja fácil, mas é mais tranquilo reproduzir, porque é uma cópia, reproduzir uma cópia, do que criar algo. Então, quando chega um trabalho para criar um logo, por exemplo, né? Eu preciso entender a sua essência, né? O seu trabalho, o que você faz, como você faz, entender um pouquinho de você, porque o logo fala um pouco sobre você, né? Porque ali é o que a gente estava falando, que é um filho nosso, né? Então, entender um pouco sobre o seu eu para poder criar aquilo. Agora, outra coisa é eu ter que criar algo para mim, né? Seja uma estampa de camiseta, seja um grafite, aí é outra história. Então, são
processos diferenciados que ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar entre eles e que às vezes tem e como essa semana não tem, entendeu? E tá tudo bem, porque eu acho que o ócio criativo te permite a desenvolver ainda mais esse senso de repertório. Porque às vezes você tá tipo, putz, meu, não consigo criar nada. Mas às vezes você tá assistindo um comercial e você fala, putz, cara, é isso. Às vezes você tá vendo uma revista ou tá fazendo uma passagem numa rede social, você fala, é isso. Então isso que é legal, porque hoje a gente tem muito mais amplitude de repertório, né? Que é diferente de como antigamente, que a gente ou tinha revista ou tinha livro, né? Pra poder buscar alguma coisa. E malemar quando tinha na televisão. Então é legal isso. Então pra mim depende muito do dia, né? Com menos café, com mais café, então depende, entendeu? Nem me fala de café que eu vou embora também. Pra gente manter aí, como você falou, muitas vezes a gente tem esses insights de criatividade num horário não muito favorável, mas a gente tem que respeitar. Sim. Respeitar esse momento e falar, gente, eu vou parar e vou registrar de alguma forma, nem que seja para você aprimorar depois, mas eu acho que o registro é importante, né? Às vezes você tá tomando banho e vem uma ideia, gente, dá uma registrada ali, porque vale a pena. Sim, uma coisa que eu aprendi a usar é o bloco de notas do celular. Excelente. Que aí é o caderninho do diretor. Né? Eu falo que assim, a gente que é da produção audiovisual, a gente sempre tem o caderninho do diretor. Naquela época era no bloquinho mesmo, né? Agora nós temos bloco de notas no celular. O meu eu falo que metade da minha memória do celular é de bloco de notas. Porque eu anoto muita coisa. Porque para eu criar um cenário, por exemplo, eu faço um roteiro. Né? O que eu quero contar naquele cenário de grafite que eu quero fazer? Então eu anoto, faço um roteiro. Então é legal, às vezes, a gente se permitir isso, né? De falar assim, não, peraí. Hoje eu vou me permitir a não fazer nada. E hoje, graças a Deus, eu consegui readaptar minha vida, que eu tenho um momento de... eu preciso de um ócio criativo. Então, eu sou do cara que eu pego e vou assistir os Goonies, né? Vou buscar coisas dos anos 80, que eu sou oitentista, né? Eu adoro, né? Eu falo que eu tenho a aparência média de jovem, mas a minha alma é antiga, né? Então, assim, às vezes eu paro e jogo um fliperama em casa, porque eu tenho fliperama em casa. Às vezes eu paro, eu montei um espacinho, né, lá na sala agora, que é um ateliê mesmo para pintar, e a minha biblioteca fica lá. Então eu gosto de ler histórias em quadrinhos. Então eu acho que tudo isso acarreta. Então a gente se permitir a fazer coisas que a gente saia um pouco da rotina também ajuda muito no processo criativo. Muito bom. Te despluga um pouco, né? E assim, fazer o que gosta. Eu acho que fazer o que gosta não é trabalho, né? Às vezes a gente tem que fazer o que é chato para fazer o que é legal. Mas aí quando você faz o que você gosta, você faz com tanto gosto que você vai ver e fala assim, meu Deus, já tô 14 horas aqui, eu preciso dormir, cara. Mas não é porque você faz, né? Mas é porque tem amor àquilo, né? Então tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se conectando, e isso é muito legal. Muito legal. E você falou de contar histórias, criar histórias. Tem uma pessoa que é muito bacana, que é um contador de histórias. Eu trouxe até um livro dele aqui, que é o Super Histórias, do Johnny Galvão. Esse cara aqui, nossa, quem tiver a oportunidade de assistir algo presencial dele, vale muito a pena. Online tem bastante conteúdo. E aqui nesse livro ele fala como contar histórias, super histórias, no universo corporativo, porque é uma necessidade. Sim. A gente criar treinamentos engajadores e que eles contem uma história, e que não simplesmente você coloque um conteúdo formal ali, mas a história, e você colocar também esse aprendente, esse aluno como protagonista, é muito importante. E aqui nesse livro ele ensina algumas técnicas, e a principal que ele fala é a dos 3 atos. Então esse livro aqui eu deixo como dica de leitura. Quem puder também acompanhar o trabalho do Johnny Galvão, ele é um cara espetacular e que pensa fora da caixa, né? Acho que esse pensamento ele é muito importante, porque eu acho que é esse pensar dentro da caixa que acaba fazendo um molde e todo mundo fazendo as coisas iguais, parecidas. Eu acho que o pensar fora da caixa é o que vai te trazer algo diferente, é o que vai libertar o seu pensamento para que você se permita. E também eu acho que é muito disso que você falou, né? De você respeitar o seu tempo, entender o seu processo criativo. E muitas vezes a gente está num projeto e às vezes você tem prazo para cumprir, você tem coisa para entregar. Então entender também como que você pode trabalhar isso, como que você produz melhor, o horário que você produz melhor. E eu acho que também tem ferramentas que podem ajudar. Então tem muita literatura aqui que pode trazer metodologias.
Tem a IA, que eu gostaria Sim. que você falasse um pouco aqui também para nós, porque eu vejo que tem muita gente utilizando a inteligência artificial para produzir conteúdos, mas até que ponto também é saudável? Porque tá difícil da gente agora identificar o que é real e o que é artificial, tá muito parecido. Sim. E o que você acha nesse contexto da inteligência artificial? Você acha que ela está mitigando o processo criativo? Está ajudando? Qual que é a sua opinião em relação à IA e à criatividade? Isso é muito louco, é uma pergunta cabulosa essa. Porque assim, ó, muitos artistas falam que estão tentando matar a arte através da IA. Outros falam assim, mano, eu uso completamente para me ajudar. Eu acho que vai muito de quem tá manuseando a parada. Eu penso dessa maneira. Eu uso muito a IA, só que eu uso para me desafiar. Eu olho uma imagem, eu descrevo a imagem como eu quero, eu vejo na IA e falo assim, não, essa eu vou ter que fazer melhor. Então eu uso isso às vezes como forma de criatividade para desenvolver algo a mais. Então eu falo, mais uma vez eu volto naquilo que eu te falei um pouquinho mais para trás. É uma faca afiada, certo? Então, por exemplo, eu preciso estudar para fazer uma prova, né? E eu tenho dificuldade em entender o conteúdo que o professor ou a professora tá vendo ali. O que eu faço? Eu descrevo o que eu quero, jogo na IA e vejo como que tá. A IA às vezes me mostra de uma maneira incrível, mas às vezes ela não me mostra a maneira certa. Então eu acho que a partir do momento que nós, como seres humanos, tivemos essa delicadeza de filtrar e entender até onde vai fazer diferença. Porque a partir do momento em que a gente percebe que aquilo ali tá começando a passar... Porque diz que teve uma situação que a IA mentiu, né? Pra fazer aquele negocinho do... eu não sou um robô, né? Ela ligou pra uma pessoa falando que ela tinha uma deficiência visual e que pediu pra pessoa, ela ia compartilhou a tela com a pessoa para que a pessoa clicasse nos ícones que correspondiam a tal imagem. Nossa. Então, assim, já foi algo preocupante, né? O Bill Gates, que é um dos pioneiros dentro desse processo aí, ele já tirou o corpinho dele fora. É um alerta. Então, algumas coisas... O Elon Musk acabou de lançar os robozinhos dele. Então, aí você começa a entrar num contexto e fala assim, meu Deus... Tá forte, né? Tá o negócio tá começando a ficar esquisito. Então, nós, como seres humanos, a gente tem que ter esse filtro. Então, por exemplo, essa semana, por exemplo... Pai, hoje é quinta-feira, né? Não, apareceu um trabalho para fazer de logo. Eu não tô no meu ócio criativo. O que eu faço? Eu vou na IA. Aí eu olho, vejo alguma coisinha aqui e tal. Beleza. Aqui eu posso trabalhar em cima disso. Porque a IA não vai fazer o meu trabalho. Eu tenho que entender que o meu trabalho que vai fazer sou eu. Então é outra coisa que a gente tem que entender. Que aí pode ser também um vilão. Porque às vezes você entrega um trabalho para um cliente criado na IA... E aí, na hora do cliente registrar aquele trabalho, ele vai ter dificuldade. Então, precisa prestar bem atenção. Então, eu acho que o que falta hoje, dentro do processo de inteligência artificial, é um manual de instrução, que é onde ninguém lê. Por exemplo, pede para a IA fazer um manual de instrução para usar ela. Olha que curioso, hein, gente? Já parou para pensar nisso? Não tinha parado para pensar nisso. A IA não veio com um manual de instruções. Você concorda? Então, como é que você vai... Nós, seres humanos, mais precisamente os brasileiros, compram um aparelho, nunca lê o manual de instrução. Enfia na tomada, ligou, tamo feliz. Mas nunca parou para ler os detalhes do manual. Só quando dá problema. Aí a gente fala, peraí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Exatamente. Então, não tinha que ser um livro de consulta. Eu acho que com a IA é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você entende o funcionamento da ferramenta, você consegue trabalhar tranquilamente. Eu mesmo, muitas das vezes, eu uso a IA para me ajudar no ócio criativo e às vezes eu consigo olhar e falar assim, não, eu consigo fazer melhor. E aí fica melhor. Então, é ter essa consciência, né, moral de entender o uso da IA para não ser excessivo e ao mesmo tempo entender que pode ser algo perigoso. Então,
trabalhar nesse contexto, entendeu? Usar com sabedoria, Exatamente, né? exatamente. Muito bom. E pensando agora um pouquinho nas faixas etárias, existe um momento da vida que a gente está mais criativo? Ou você acha que todas as fases é possível desenvolver a criatividade? A gente nasce já criativo? O que você entende das faixas etárias e a criatividade? Meu, que pergunta incrível, cara. Eu nunca parei para refletir, mas já parei para pensar. Porque assim, vou dar um exemplo, né? A minha filha e o meu sobrinho têm 1 mês de diferença de idade. Ambos têm 6 anos hoje. A Luísa, minha filha, ela não tem esse senso criativo tão forte quanto o Davi, que é o meu sobrinho. O meu sobrinho é um artista, é maravilhoso. Ele desenha dinossauro de cabeça para baixo, ele cria os brinquedos dele, é maravilhoso. A Luísa já não tem mais essa vertente. Mas quando você dá aquela empurradinha, porque hoje você quer deixar uma criança de castigo, é falar para ela assim, ó, vai pro seu quarto, você tem 30 minutos para você criar algo para você brincar. Quando você criar, você volta para cá. Aí a criança cria. Porque ela precisa sair do castigo. Que diferente esse castigo. Pois é. Porque se você falar assim, hoje você não vai assistir o tablet. Aí aquele horror, aquele desespero e tal. Mas quando você estimula a criança numa questão de advertência, ela não vai só entender aquilo como ruim, ela vai entender, poxa, eu preciso entender. Porque eu comecei a testar isso. Na sala de aula, por exemplo, eu comecei a testar. Então, a criança, num processo dela, ela tem as suas formas de criatividade. Como a Luísa tem a forma de criatividade dela para brincar. Aí, como eu falei no começo, né, até os 12 anos, eles desenham naturalmente. Depois dos 12, vai todo mundo desmembrando. Às vezes acontece de um sair, depois de muitos anos voltar. Acontece. Mas até os 12 é certeza que todo mundo gosta de desenhar, faz alguma coisa. Mas é interessante, por exemplo, para o adolescente. A adolescência hoje é outra coisa da nossa adolescência, né? Eu adorava criar meus brinquedos, criar minhas coisas. Hoje não tem isso. Hoje é tudo na mão. Então, quando você estimula um adolescente a criar, tem que ser usando o universo deles. Então, depende muito do processo criativo deles, depende muito da forma de criatividade deles. Então, por exemplo, se você pega a galera, uma coisa é dar uma aula numa escola, né, numa escola pública, outra coisa é dar aula numa escola particular, né? Muitas das vezes são universos paralelos e que ao mesmo tempo têm realidades diferentes, né? Então, eu falar para um aluno que estuda numa escola pública trabalhar com IA, por exemplo, é diferente para um aluno que já está na escola particular e tem condições. Então você tem que tentar também entender esses universos. Então, e agora já para os adultos, tem muito adulto que tem muita dificuldade em criar. Mas quando você mostra um caminho, aí começa já a mudar de figura. Então, às vezes eu estou fazendo um grafite, aí o cara me pergunta uma coisa e ele me pergunta por que eu criei aquilo. Aí eu explico cada elemento que tem dentro daquele grafite. Aí já desperta outra coisa. Então, eu acho que dependendo da ideia e dependendo da época que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que existem formas diferentes. Então, eu acho que a criança, quando é estimulada desde cedo a criar, ela se torna um adulto criativo. Mas isso, mais uma vez, entra na herança cultural. Como é que eu vou exigir do meu pai, que não tinha tanto conhecimento, me ensinar criatividade? Então eu tive que ir pro lado underground da coisa para entender o que era uma cultura de grafite, uma cultura hip hop, o skate, né? O que era o rap, para poder entender o meu senso criativo hoje. Porque hoje eu sou um cara eclético, então eu ouço de tudo um pouco. Mas as minhas vertentes vieram do rap, vieram do hardcore, vieram do rock, né? Então todo esse processo antigo é o que me faz ser quem eu sou hoje, que cria o meu estilo de vida. Agora, não é todo mundo hoje que tem essa concepção. Então é dentro desse processo que a gente tenta entender essa formação das classes, né, da faixa etária de cada um. Então, por exemplo, na minha aula é 100% criativo. Eu vou tacando coisa para o aluno fazer, ele vai desenhando e vai escrevendo, vai desenhando e escrevendo, porque escrever também é desenhar. E quando você ensina o aluno a não apertar o lápis, a fazer uma forma de uma letra mais, né, mais detalhado, mais bonitinho, ele melhora a escrita dele. E eu tô muito feliz que eu tô recebendo um monte de bilhete de professora. Eu tô adorando receber um monte de bilhete. Porque é isso, cara. Então é estimular a criança e o adolescente a criar para que na fase adulta ele não sofra.
Então eu acho que é uma nova herança cultural que a gente vai deixando aí ao longo do tempo. Muito bom. E você falou desse ponto muito importante que é resgatar a escrita. Hoje a gente vê, né, por conta dos meios digitais, pouco tem utilizado a escrita, né? Então, Sim. muito importante você resgatar isso. Sim. Que a gente precisa voltar a resgatar, a escrever manualmente mesmo, até para a gente fixar melhor o aprendizado. Eu acho que tudo que a gente anota, a gente escreve, a gente está guardando no nosso HD. Sim, então é muito sim. importante a gente resgatar isso. Uma coisa que até, se você me permite, dar um Claro. adendo, que é, por exemplo, eu estava com esse projeto do Grafite Inclusão, né, trabalhando na jornada de extensão na Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Educação, e de repente me vejo alunos do 5º, 6º e 7º ano com dificuldade de escrita e ler o próprio nome. Nossa. Porque você fala pro cara assim, vamos fazer uma letra de grafite? E aí você escreve o seu nome. E aí eu via que existia uma dificuldade gigantesca pro cara desenvolver tanto a parte escrita de desenvolvimento, letra de forma, maiúscula, minúscula, né? Letra de mão, até o desenvolvimento da leitura. Aí o que eu comecei a perceber? Eu uso alfabetos de grafite para ensinar a fazer letras de grafite. Então, quanto mais eu estimular o cara a fazer alfabetos e letras de grafite, mais ele vai sentir aquela empatia de desenvolver a escrita. E aí, o que eu percebi? Que lousa, cuspe, giz já não está resolvendo o problema sozinho. A gente tem que ser criativo dentro da sala de aula. Então, quando a gente cria um repertório na ideia de fazer um alfabeto de grafite para que ele entenda as letras e o desenho das letras para que ele tenha uma boa escrita, aí a coisa muda de figura. Então é mais fácil você trabalhar com os pequenos do que com os adolescentes. Mas quando você junta, porque a mesma aula que eu dou para os pequenos eu dou para os grandes. E funciona muito bem para ambos os lados, porque esse ano eu estou fazendo bastante laboratório disso. E aí funcionou maravilhosamente bem, porque você começa a resgatar e aí começa a ver o resultado, que são os bilhetes das professoras. Ai, que Nossa, fofo. o Pedro melhorou bastante a escrita dele, não está apertando mais o lápis. Nossa, professor, muito obrigado. Sabe? Olha, fulano de tal melhorou bastante o seu processo de leitura, parabéns. Porque eu acho que é isso, gente. A gente tem que ser uma pessoa, uma figura dentro da sala de aula dinâmica. Eu acho que quando eu me propus a entrar na sala de aula depois de muitos anos de carreira trabalhando com um monte de coisa, foi por um propósito. É a transformação. Então, eu acho que a educação hoje, ela sendo transformada nesse processo onde a gente pode trazer algo diferenciado para a sala de aula, para que o aluno aprenda algo diferente e traga aquilo associando ao que ele vai viver, fica mais fácil, porque eu ensino física, química, matemática usando grafite. E funciona bem isso, entendeu? Olha só, apoia todas as disciplinas. Todas. Quer dizer, a Interdisciplinar. arte tá em tudo. É A arte interdisciplinar, apoia tudo. Que sensacional. Excelente. E pensando aqui um pouquinho das suas histórias, gente, você tem muita história, Ai, é muito muita, menina. case de sucesso para contar. Vira best-seller, não pode. Mas eu quero que você conte um pouco para nós sobre alguns projetos seus. Eu sou apaixonada pelo livro, A Luísa e o Gato. Ele tá digital agora, tá quase no finalzinho, agora precisa arrumar uma editora para publicar. Mas aí, tá ó, quase no finalzinho fica já. a dica. Porque o livro ele foi surgindo, né? Conforme a história da Luísa, né? E uma das coisas que eu percebi recentemente, eu fiz que ela foi quando ela fez a transição da escolinha, né? Do núcleo de recreação infantil para a escola. E ela tava com medo. E eu me senti num buraco que eu falei assim, meu Deus, como que eu vou explicar para ela que a escola é legal? Aí eu criei uma história de uma menina, aí ela fez o roteiro, ela fez a criação do personagem, eu só reproduzi. E com ela discutindo, eu consegui montar essa história. Que hoje é a história de uma menina que ela tem esse medo de ir para a escola, só que ela, ao caminho da escola, ela percebe que a cidade ela é cinza, mas a escola é colorida. E como é que a escola é tão colorida e a cidade está tão cinza? Porque através da aula de grafite, ela aprende a colorir a cidade. Então eu comecei a criar essa história para que estimulasse ela a ir para a escola. E no final das contas deu certo. Olha que Porque ela lindo. entendeu que a escola é um lugar de criação, é um lugar de desenvolvimento e é um lugar de colorir. Então eu acho que vendo
outros pais com dificuldade, aí eu criei essa historinha, já fiz no digital, tá prontinho. Só precisamos de uma editora, tá, gente? Então, quem puder ajudar aí, fortalece a gente, né? Excelente. Mas acho que é isso. Então, assim, a minha arte, ela tá sempre envolvida nos meus processos, né? Então, o grafite inclusão, por exemplo, né? Por ser daltônico, vivendo de arte, como é que outras pessoas não podem viver com uma deficiência da arte? Então dá para viver sim. Então eu criei, por isso que chama grafite inclusão, humanização através da arte, porque o processo humanitário é importante, né? Aquela coisa que a gente aprendia lá atrás, poxa, precisa de mais alguma coisa, como eu posso te ajudar, né? E eu acho que com o boom de informação isso foi se perdendo. Então eu acho que tem coisas que a gente pode trazer através da arte, que a arte ela tá em tudo, né? Até fazer com que as pessoas tenham essa consciência de que qualquer pessoa pode fazer arte, desde que ela queira, desde que ela se sinta, seja através da música, através do teatro, do cinema, da TV, desde que ela vive e consuma arte, porque a arte o ser humano precisa de arte para viver. Então é uma das coisas que eu trouxe também nesse projeto, né? E também o podcast Bate-Papo com Grafite, né? Que foi uma maneira que eu trouxe de tentar alinhar, como eu disse lá da história do grafite, que tem pontas soltas na história do grafite. Eu tentei alinhar pelo menos as histórias dos artistas, dos escritores de grafite, através deles mesmos, né? De contar a sua história, né? Que por trás daquele trabalho tem um ser humano, né? E aquele ser humano, ele tem uma importância e uma relevância nesse processo. Então, o Bate-Papo com Grafite é um podcast que surgiu com o intuito de trazer esse alinhamento histórico no Brasil, né? Já entrevistei mais de 400 artistas desde 2017 e continuo aí firme e forte, né? Para trazer esse contexto histórico do grafite. Então, já deu para perceber que sou um cara um pouquinho ansioso, né? Então, gosto de fazer muita coisa, não consigo ficar parado, né? Mas só case de sucesso, que incrível. Eu achei lindo quando você falou esse caminho que a Luísa vai desenhando e vendo tudo colorido, porque isso acontece comigo, porque tem um trabalho seu no caminho da minha casa, né? É verdade. Então eu tenho o maior orgulho de quando eu tô indo, às vezes tem alguém comigo, gente, eu conheço o artista aqui, tá? É meu amigo. Que legal. E de fato é um colorido, é vida. Sim. Ele traz vida, Sim. Então é sensacional. E esse trabalho do livro, esse da Luísa e o Gato, o que eu achei muito curioso é que quando você me apresentou, você falou assim, Pri, ele não tem nenhuma fala, Sim. Ele não tem nenhuma escrita. Como que foi a concepção? Porque eu lembro que a Luísa ainda não era alfabetizada. Sim, exato. É que assim, eu vi um livro de uma coreana. Gente, eu sou péssimo para nomes, mas eu juro que depois eu vou passar para a Pri, eles passam para vocês. É o livro de uma coreana, que ele é pintado em azul, branco e preto, que chama A Onda, que mostrava a primeira vez da filha dela na praia. E ela queria contextualizar isso através das imagens, e aquilo me encantou. Que eu falei, poxa, essa é a linguagem universal. Né? Porque o desenho ele é uma linguagem universal, né? Você, através do desenho, não precisa ter uma língua específica, mas aquele desenho diz muita coisa. Foi onde eu consegui entender a ideia de fazer essa linguagem universal. Então, acho que essa contextualização está fazendo com que eu pense não só numa parada pro Brasil, mas mundial. Né, dentro das dificuldades das pessoas, né, até nesse processo de alfabetização mesmo, de estimular, vendo através da imagem, poder estimular a pessoa pesquisar e buscar aquilo, né? Então acho que foi o caminho que eu tomei. Então esse livro eu super recomendo, chama A Onda. Eu juro que eu não lembro do nome da autora, mas me encantou muito, assim, me encantou bastante. Tá bom, que lindo. Depois você me passa então o nome e a gente coloca nas legendas. Pode deixar. Mas então fica aqui a mensagem que você teve um canal de inspiração e através dessa inspiração foi que você criou algo personalizado. Sim, eu acho que a gente tem que se inspirar o tempo inteiro, assim. Acho que é muito legal você poder ter essa liberdade de poder criar, né? Muita gente fala pra mim assim, poxa, cara, mas eu não consigo criar nada. Eu falei, calma. Comece entendendo o processo de reprodução, né? Reproduz primeiro, né? Eu não sei criar um movimento na mão, mas copia sua mão primeiro. Aí você vai pegando referência, você vai construindo, daqui a pouco você já está desenhando de cabeça. Eu faço isso. Eu não faço nada se eu não testar comigo primeiro. Então eu tinha dificuldade para desenhar a mão, para desenhar a pé, para desenhar o olho. Eu comecei a copiar primeiro para entender depois o meu senso criativo. Então realmente muitas das vezes vai ter essa oportunidade de tentar
de não achar a criatividade e você tentar buscar e não encontrar. Copia, cara. Não tenha medo, mano. Não tenha medo de copiar. Não tenha medo de mudar de opinião. Não tenha medo de receber opinião, de receber crítica. Entenda que eu acho que tudo na vida é um filtro, né? Que nem eu tava falando nos bastidores, né? É uma peneirona. Você vai chacoalhando. Muita coisa vai ficar que você não vai gostar. Que é fazer o que é chato, que é pra fazer o que é legal. E tá tudo bem. Você se entendendo naquele sentido, vai fazer sentido após quando você começar a desenvolver. Mas às vezes você vai falar assim, não, ok, pra mim não faz sentido e tá tudo bem. Mas sempre respeitando aquele processo, respeitando a opinião do outro. Então, faz parte. Então, pra mim, eu acho que é isso, cara. É da gente tentar entender o mundo que a gente vive. E cabeça de artista é cabeça voada, né? Eu sou o fantástico mundo de Bob total, assim, porque eu vivo, às vezes, num universo paralelo. Se eu tô assistindo uma série que me pega, assim, que é do que eu gosto, eu tô dentro da série junto com a galera. Então, eu me permito viver a fantasia. Eu me permito viver aquele filme, sabe? Eu me permito estar dentro daquilo. Aquilo me estimulou a viajar, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, né? Andar de skate onde nasceu o skate, surfar onde eu queria surfar. Então, acho que é se permitir viver, às vezes, um mundo de fantasia, mas não ficar só no Peter Pan, né? Mas voltar para a realidade. Mas sair um pouquinho não faz mal para ninguém. Eu acho que é isso que me ajuda bastante. Que mensagem linda, muito obrigada. E a gente está encerrando, estamos chegando ao final, mas eu quero deixar um recado em relação a esse processo criativo na produção de cursos. Eu acho que a gente precisa ter essa abertura de mentalidade para que os nossos cursos, os nossos conteúdos, treinamentos, eles também sigam dentro dessa linha criativa. Na Aquarela, a gente tem caminhado cada vez mais nesse sentido, trazendo o storytelling, o story doing para contar histórias e trazer o protagonismo. Isso é muito importante na criação dos nossos cursos. A gente trabalhar ferramentas como a Jornada do Herói, os 3 atos do Johnny Galvão são excelentes para a gente se inspirar na criação de histórias. O brainstorming, que é assim um momento incrível para você trocar experiências, trocar ideias, não existe certo nem errado, tirar os filtros para que a gente possa ali ter uma chuva de ideias de todo mundo. Então, fazer reuniões assim é bem bacana. Você também promover o seu brainstorming individual, você deixar jorrar ideias e depois você filtrar nessa peneira, como o Márcio falou. Então, esse processo criativo na Aquarela, a gente tem trabalhado muito, cada vez mais, trazendo também storytellers para compor toda a parte de produção dos nossos cursos. E a gente quer desafiar também vocês a isso, nas suas criações, no seu dia a dia no trabalho, nas suas experiências profissionais. Você também se permitir a esse processo criativo. E muitíssimo obrigada por estar aqui nesse dia hoje, compartilhando da sua experiência, das suas histórias que são lindas. E espero que você volte em breve pra gente abordar. Só me chamar. Eu gosto de falar, né? Gosto de falar, né? Não, eu que agradeço. Imagina, acho que é uma honra poder fazer parte de um projeto tão lindo quanto esse. Eu acho que é um projeto que tem muito a agregar. Que eu acho que a gente precisa de mais cases como esse pra se inspirar, pra criar, pra desenvolver. Eu acho que conhecer pessoas ajuda muito dentro desse desenvolvimento. Então, para mim é uma honra poder fazer parte de um projeto tão lindo, tão maravilhoso quanto esse. Agradecer o convite e, me chama que você sabe que aqui não falta conteúdo pra gente conversar. Vai ter muita coisa. Esse aqui foi só uma pontinha. E nós estamos aqui no SampaCast. O SampaCast é um espaço aberto para que, inclusive, você possa colocar a sua criatividade em prática. É um espaço onde você tem toda a infraestrutura. Aqui no SampaCast, onde eu estou, tem o Vitor, que dá todo o apoio, todo o suporte aqui para nós. Tem todo o equipamento, toda a produção. Então, é só você vir e trazer o seu conteúdo para gravar. Pode gravar individualmente, pode gravar nesse formato de podcast como a gente faz. E é um espaço aberto para que você possa colocar em prática aí os seus projetos. E nós estamos então encerrando. Não, imagina, obrigado. Novamente. Agradecer o Vitão também, gente finíssima, cineasta brabo, né? Não vai trocar muita figurinha ainda, gente finíssima. Não, obrigado e parabéns, Pri. Nossa, show de bola. Estou muito feliz em ter participado, honrado e vida longa esse projeto. Obrigada. E este foi o Aquarelar. Até a próxima.